Olá, pessoal! Estamos começando o podcast do Professor das Obras. Eu sou o engenheiro Hugo Cruz, o Professor das Obras, e como prometido, vamos falar como reduzir o INSS da obra. E talvez até o ISS, quem sabe, né? Eu gravei um podcast com a Carla Loureiro, que ela é advogada e especialista em regularização de obras, uma pessoa que sabe de fato como fazer você pagar menos esses impostos, tá? Então, nesse podcast, nós vamos falar se você fazer um imóvel por PJ ou PF dá diferença nessa questão do imposto, se como construtora você deve registrar funcionários para que você faça um abatimento do INSS, se isso, de certa forma, é um problema que pode te trazer um problema lá na frente, né? Se tem essa segurança jurídica, tá? Enfim, aguarda aí que a gente vai responder tudo isso nesse podcast. Primeiro, Carla, eu gostaria que você se apresentasse. Bom, agradecer novamente, né? A gente está nesse papo aqui que eu adoro falar sobre isso e que faz diferença na vida das pessoas. Eu sou advogada. Trabalhei por mais de 13 anos, né, no jurídico corporativo de uma das maiores construtoras do Brasil. E aí, após essa minha experiência, entrei como estagiária, saí como coordenadora, eu me tornei mãe, e com 38 anos, e nessa fase eu já queria estar um pouco mais tranquila com a minha filha, saí do mundo corporativo, e nesse tempo foi quando estava tendo essa alteração da normativa, né, e aí por conta da minha bagagem, da minha experiência, até mesmo da minha profissão, eu acabei estudando bastante sobre o tema e comecei a compartilhar conhecimento no meu perfil, no meu Insta, né? Criei uma página para isso. E aí foi crescendo e hoje, desde 2021, na verdade, eu atuo de forma exclusiva com esse tributo. Então, eu entendo um pouco, né, de tudo que tem em relação à parte burocrática de uma construção civil, mas o escritório eu atuo somente com o tributo que é devido para a Receita Federal. Legal. Bom, uma coisa muito importante que eu vou falar aqui é que cada um no seu quadrado sempre. E quando as pessoas me perguntam a respeito desse tema, eu falo para as pessoas que existem profissionais que são especialistas nisso. E vocês vão perceber ao longo do podcast que tem muito detalhe e que é um conhecimento contábil, um conhecimento jurídico que é necessário para que você faça essas reduções. Então, você que é construtor, engenheiro, arquiteto, você precisa ter ao seu lado, recomendo, um parceiro que entenda sobre isso. E não você colocar isso dentro do teu escopo de trabalho. Foca no que de fato vai te trazer dinheiro e deixa isso para quem de fato entende. E aí, quando a Carla e eu estávamos agendando esse podcast, eu falei para ela, de que forma a gente pode contribuir com as pessoas que estão assistindo com uma informação valiosa. Muitos investidores que querem construir casas, até construtores parceiros, se perguntam quanto o meu cliente vai gastar ou quanto eu, investidor, vou gastar com o INSS nessa construção. E a Carla está desenvolvendo uma calculadora que você faz um input de algumas informações do teu projeto e ela vai resultar ali o valor que você tem que pagar. Essa calculadora ainda ela não está pronta na data em que nós estamos gravando esse podcast aqui, que é... Que dia que é hoje? 28, tá? 28/3/2024, mas logo estará pronto. Mas, entendendo que esse vídeo vai ficar aí na internet, a gente vai deixar em algum lugar aqui da tela ou na descrição um link, um QR Code, para que você acesse um formulário e você vai poder colocar as informações do teu projeto nesse formulário. E aí a própria Carla vai olhar as informações e vai te devolver o valor que você precisa pagar de INSS. Evidentemente que esse valor é o valor cheio, sem o serviço da Carla, que é justamente esse de te proporcionar essa redução, tá? Mas daí, se você quiser contratá-la ou não, não tem nada a ver com esse formulário, fica tranquilo, tá? Aí é sua opção.
tá bom? A nossa opção aqui é de te fornecer essa informação e essa ferramenta, que é uma baita ferramenta. E depois, quando a calculadora ficar pronta, aí a Carla disponibiliza para quem preencheu o formulário. Combinado? Exatamente. Legal demais. Bom, Carla, então, aquela pergunta de sempre, né? Que as pessoas sempre fazem. Quanto vou pagar de INSS na minha construção? Putz, essa pergunta, ela é clássica mesmo, né? Só que a resposta dela, eu não consigo ser objetiva, por quê? Porque cada obra tem as suas características. E, então, assim, o valor, todo tributo, ele tem que ter uma base de cálculo, Hugo. Então, a gente tem que ter alíquotas, informações que o sistema Cero, que nós falamos no nosso encontro passado, ele vai calcular. Então, a obra, o valor que é dado pela Receita, ele vai de acordo com as características da obra. Então, por exemplo, a destinação, se ela é residencial única ou multifamiliar, a metragem, o estado que ela está sendo construída. Então, tudo isso vai classificar. Só que saber, né, que tem esse custo e calcular ele previamente, antes mesmo de você montar, até de você começar a executar a obra, é necessário. Porque é justamente algumas estratégias que nós vamos falar aqui hoje que vai reduzir essa conta para o contribuinte, para o cliente. Perfeito. Então, não é uma reprise, tá? Eu fiz questão de fazer a mesma pergunta do podcast anterior, porque pode ser que tenha um público novo que se interessou mais por essa capa e por esse título desse vídeo, né, ou desse áudio que você está escutando, do que do anterior. Então, é importante que as pessoas saibam todas essas considerações que a Carla falou, que vai te levar ao cálculo e, consequentemente, ao valor a ser pago de INSS da obra. Bom, eu sempre vejo os meus amigos construtores falando para clientes assim: olha, amigão, para reduzir o INSS da sua obra, só se eu registrasse os funcionários aqui. Então, a pergunta é preciso registrar funcionários para diminuir o custo da obra de INSS? A resposta é depende. Depende de quem que vai ficar a responsabilidade pela abertura do CNO. E aqui eu tenho que obrigatoriamente convidar a pessoa a assistir o nosso encontro passado, né, Hugo? Porque lá eu vou falar sobre a questão de quem que é o responsável. Lá eu falo sobre quem que é o responsável pela abertura do CNO. Mas, via de regra, considerando que normalmente a obra fica como de responsabilidade do contratante, né, o dono da obra, aquela pessoa física, contratar CLT nem sempre é mais vantajoso. Por que isso? A gente teve, em 2017, a gente passou por uma reforma trabalhista, nas leis trabalhistas, onde os tribunais passou a aceitar de forma muito mais tranquila, às vezes nem tanto, a pessoa que é uma PJ. Então, ela não tem que ter um vínculo direto empregatício. Obviamente que tem questões trabalhistas que envolvem isso, né, que pode trazer um problema ou não, mas a pessoa, o contratante, ele pode contratar, por exemplo, o MEI ou até mesmo o autônomo para executar a obra dele e ainda assim a gente trazer as reduções. Obviamente que para cada tipo de vínculo, né, a gente então teria o vínculo CLT, o prestador sendo MEI ou autônomo. Para cada tipo de trabalhador, a gente consegue enquadrar o melhor cenário que vai trazer para o contratante e para essa mão de obra, né, eliminar riscos de cunho tributários, até mesmo trabalhista. Mas quando você contrata uma pessoa CLT, você está atraindo para você, de repente, enquanto construtora, um certo problema. Porque você tem construtora. Primeiro, achar mão de obra CLT é complicado. E pagar esse pessoal como CLT também é complicado. Porque eles não trabalham por empreita, né? Então, eles acabam ficando mais relaxados. Se eles entregar a obra, se eles construir uma parede em 2 dias, né? Eles vão querer fazer em 10, porque eles são CLT. Então, a gente tem que ter esse olhar também enquanto a empresa que está contratando a mão de obra CLT. E também o porte da construtora, né? Se é uma construtora mais robusta, enorme, que a gente sabe que tem vários empreendimentos ao mesmo tempo, várias obras tocando ao mesmo tempo, aí é uma outra conversa. Mas trazendo para um cenário onde a maioria das pessoas constrói, de repente, uma casa para ela, ou uma construtora que faz 1, 2, 3 obras, às vezes no máximo por ano, né? De forma paralela,
Eu acredito, e a depender do tipo de contrato, eu acredito que a mão de obra CLT não é a mais econômica, só que a gente tem que tomar cuidado para que a mão de obra de MEI de autônomo não gere um problema trabalhista. Tem critérios a serem observados. O ponto, a recomendação que eu dou é que analise o perfil, mas que tenha em mente o seguinte, não é só a CLT que pode ter na minha obra. Quando você contrata, por exemplo, um pedreiro, um pintor, esse pessoal que tem esse nível mais de especialista, você concorda que eles têm autonomia ao trabalho deles? Uhum. Então, assim, essa autonomia traz para ele um poder dele ter uma MEI, que é uma empresa. Então, o contribuinte individual, MEI e autônomo, eles têm algo que o empregado CLT não tem. Teoricamente era para não ter, que é a autonomia, a liberdade do trabalho dele. Então, por exemplo, você tem uma construtora, Hugo, aí você vai lá na obra e fala assim, pedreiro, você está colocando tijolo assim, você tem que colocar Y. Você não vai ficar ensinando o cara a trabalhar. Você pode ir lá e dar diretriz, ó, nós vamos fazer dessa forma, assim, assim. Você vai só dar uma orientação, vai embora e ele vai fazer o trabalho dele. Isso não é uma subordinação. Por quê? Porque ele está tendo a autonomia dele de executar a forma que ele acha que é correta. Ele sabe, ele é o pedreiro, né? Então, no CLT, a gente acaba tendo um custo a mais por conta de tributação trabalhista, previdenciária e também benefícios sindicais. Então, isso acaba encharcando aquele custo para o contratante, né? Para quem está fazendo essa obra. E, de novo, tá, gente? Cada caso é um caso a ser avaliado. Eu tô falando de forma geral, como eu atuo com esse nicho da etapa da receita, o que eu mais vejo, que é o que mais faz sentido para mim. Então, se eu fosse fazer a minha casa, ou se eu fosse construir, de forma alguma eu iria contratar a CLT. De forma alguma. Primeiro porque eu sei das questões que tem por trás de orientações de cunho trabalhista, né? E eu sei que eu posso ter um MEI. E o MEI, ele vai me dar a segurança trabalhista que eu preciso e vai me eliminar de vários custos, né? Vai ficar muito mais barato. E para ele também é mais interessante, até porque, você há de concordar comigo, é difícil já o pessoal que quer ser CLT para trabalhar. Eu, como construtora, eu enxergo a mão de obra assim. Especialistas, azulejista, pedreiro, eletricista, encanador, pintor, é muito difícil você encontrar que aceite o CLT. Vai ter alguns que vão aceitar. Raros. Como você disse, aquele profissional que já está cansado, que ele não quer mais dar o sangue, que ele não tem um pique mais, né? Alguns até aceitam o CLT em construtoras, mas recebem por fora, empreitada, existe isso, né? Mas eu enxergo que ainda a persona que aceita o CLT numa obra residencial, por exemplo, é o ajudante de obra. Exatamente. E ele deveria ser realmente CLT, tá? Porque ele não tem uma autonomia como um pedreiro, como os especialistas têm. E eu falo isso para os meus empreiteiros, inclusive. Eu falo, por que você não registra os teus ajudantes? Exato. Né? Mas, tem que pagar INSS. Calma lá, né? A gente pode negociar isso, né? Exatamente. Assim, ó, se a gente fosse fazer uma análise, é óbvio que a gente não sabe qual que é a realidade de todas as empresas. Mas, de novo, né? Não existe uma receita de bolo para isso. Mas pensando, por exemplo, o que eu orientaria, considerando que eu também sou especialista em direito processo do trabalho e direito previdenciário, o que eu recomendaria? Quem são os especialistas? Contrate como MEI. Porque para eles é interessante ter uma MEI aberta, né? E os auxiliares, os serventes, contrate como CLT, porque daí você afasta o problema trabalhista. O que você não pode, por exemplo, é ter um pedreiro, de repente, que é MEI, um outro que é CLT. A não ser que eles queiram isso, mas você pode ter um conflito futuramente, até por equiparação, e ter um problema trabalhista. Mas a gente não tem aquela obrigação de ter somente CLT. Consegue sim ter uma mão de obra de MEI ou até mesmo de autônomo. Por quê? Porque para eles também é mais interessante, né? Principalmente aqueles especialistas que pegam várias obras, eles não querem ficar amarrado, a não ser que é uma construtora grande, que ele mal terminou uma obra, já tem que ir para outra, que vai migrando, que tem muitas obras em andamento ao mesmo tempo. Aí é diferente, aí seria uma outra conversa.
Mas se a gente estiver falando, por exemplo, de empresas, né, de construtoras, ou de pessoa física mesmo que constrói, esquece. CLT muitas vezes não é o melhor caminho em termos financeiro, e a gente pode ter essa redução também com segurança jurídica, sem expor ninguém a risco trabalhista. Tem a forma correta. Legal isso, né? Porque, de certa forma, você ajuda os clientes que precisam reduzir o INSS, né? Mas você também consegue ajudar as construtoras. Exatamente. Né? Que precisam dessa noção do que é melhor, até se vai ter alguma influência na redução do INSS lá da obra. Bom, a outra dúvida que também se tem, né? Construir PF ou PJ, o que sai mais barato no INSS? PF. Mas eu vou te dar uma visão geral, tá? Quando você faz uma obra, você tem que entender qual que é a destinação dela. Então, você, Hugo, tá fazendo uma casa para você, para moradia. Você não tem intenção de vender essa casa, tá? Então, faz na pessoa física, por quê? Vamos colocar aqui basicamente 3 tributos, tá? Então, o tributo federal, que é o INSS, um tributo municipal, que é o ISS, e depois um tributo federal também, que é o IR, Imposto de Renda, tá? Se você está fazendo uma casa que é a destinação para moradia, você não tem intenção de venda, faz na PF. Por quê? Você vai pagar menos INSS, vai pagar menos ISS, às vezes você pode até nem pagar o ISS, e você tem uma estratégia de como lançar essa informação no seu imposto de renda, para você, numa possível venda futura, não ter tanto ganho de capital, não ter um lucro imobiliário que aumentaria para você o pagamento do imposto de renda. Na pessoa jurídica, só no INSS você já sai perdendo dinheiro. Por quê? Porque não existe um benefício chamado fator social. Lembra que eu falei do cálculo da obra? Que cada obra ela tem as suas características, os seus valores específicos? Então, quando a gente fala, por exemplo, de uma obra de pessoa física, à medida que a obra o tamanho da obra vai tomando proporção, você vai pagando mais tributo. Por quê? Porque a gente tem um benefício que chama fator social. Então, se você faz uma casa de 0 a 100, de 100 a 200, de 200 a 300, de 300 a 400 ou 400 ou mais, você vai pagar menos, mais tributo, tá? Se essa casa é feita em nome de pessoa jurídica, você não tem esse fator social. Então, você vai direto por alíquota maior. Então, você paga mais tributo, sem contar que, na pessoa jurídica, eu só entendo que é interessante quando você tem toda uma mão de obra CLT, para que você possa fazer a contabilidade regular. Caso contrário, fazendo a pessoa jurídica só para depois pensar numa venda, faz na pessoa física, tá? Tem questão de incorporação, que a gente fala daqui a pouquinho, mas a dinâmica é a seguinte: na pessoa física, além de você ter essa economia, essa redução, você também pode ter um outro benefício, que é aquela economia significativa. Então, a pessoa pode economizar até 50%, 70%, até 90% do tributo que é devido para a Receita. Sendo na pessoa física, na pessoa jurídica já não cabe isso. E aí, a forma de contratação vai influenciar. Muitas vezes, a mão de obra de MEI é muito mais interessante para se reduzir esse tributo. Por quê? Porque o MEI, ele é um contribuinte individual, Hugo. Então, quando a gente olha para o direito previdenciário, para o recolhimento, né, dessa contribuição, a gente tem o contribuinte obrigatório e o facultativo. Então, obrigatório é aquela pessoa que exerce uma atividade remunerada. Qualquer pessoa que exerce uma atividade que, em contrapartida, tem uma remuneração, ela é um contribuinte obrigatório com o governo, tá? Fazer imposto de renda quando ele não é isento e recolher a cota previdenciária de segurados. Então, ele tem essas obrigações. O MEI e o autônomo, ambos são contribuinte individual, portanto, são contribuintes obrigatórios. Qual que é a diferença de um para o outro? O MEI, teoricamente, ele pode pagar menos imposto do que o autônomo se ele cair numa fiscalização da Receita. E aqui ele tem mais segurança também, porque ele pode ter direito a benefícios, né, que o governo fornece. Ele paga uma taxa pequena por mês, R$70, R$80. Então, esse valor que o MEI paga por mês está incluso todas as tributações que envolve a empresa dele. Obviamente que ele tem que observar um limite máximo ali de faturar até R$81 mil por ano. Mas também tem estratégias sobre essa questão de faturamento, de declaração, na verdade. O CLT, não. O CLT, você tem o problema de ter aquela responsabilidade da produção, que pode envolver na produção. Ele não vai trazer para você, de repente, uma economia. Agora, se a obra tem nome de PJ,
Aí, de repente, o CLT faz diferença para você ter uma contabilidade regular, o que não se aplica na obra de pessoa física. Mas vamos imaginar o seguinte cenário. Eu estou fazendo a minha casa, eu estou fazendo uma casa, de fato eu estou fazendo uma casa que era para minha moradia, só que ela vai para venda agora, tá? Pessoa física, tá no nosso CPF. Então, eu vou usar uma estratégia para economizar em 50% o valor devido do tributo, porque eu já montei uma estratégia desde quando a obra começou até quando ela vai finalizar, eu montei um planejamento tributário para isso. O ISS, eu já peguei notas fiscais específicas para reduzir o ISS. Pensa assim, todo tributo, ele tem uma base de cálculo, ele tem um fato gerador. O INSS, o que dá origem ao pagamento dele é a remuneração paga para a mão de obra. Então, essa mão de obra de MEI eu posso utilizar para reduzir esse tributo de forma estratégica. O ISS, que é um tributo municipal, e na comarca que eu estou construindo eu tenho que pagar na hora que for emitir o habites, eu contratei, por exemplo, concreto usinado, que já tem o ISS recolhido. Então, eu vou lá e vou fazer a redução também com base naquelas notas de concreto usinado do ISS. Só que essa casa vai ser para venda, lembra? Na venda, você tem um ganho de capital. E aí você vai ter que pagar um outro tributo, que é o imposto de renda. Então, se você faz uma venda dentro de pessoa física, você vai pagar 15% sobre o lucro imobiliário, sobre esse ganho de capital que você teve. Se você faz a venda em nome de pessoa jurídica, você vai pagar uma média de, vamos colocar, 7% sobre o valor da operação. Então, vamos pegar essa minha casa que eu estou fazendo. Vou vender ela por 1,5 milhão, tá? Se eu fizesse ela na pessoa jurídica, você concorda que eu não ia ter a redução do INSS, porque eu não tenho mão de obra CLT. Eu não ia ter uma redução do ISS de forma significativa, porque poderia ficar mais caro no meu município, cobram mais caro. E eu iria pagar 7% sobre 1,5 milhão. Então, colocando na ponta do lápis, ia ficar muito mais caro do que se eu fizesse na pessoa física, que é o que eu estou fazendo. Por quê? Porque eu já estou com uma estratégia para reduzir em 50% o valor devido de INSS, vou reduzir o ISS e na base do imposto de renda, o que acontece? Quando eu estou averbando essa obra na matrícula do imóvel, eu não tenho que comprovar o quanto que eu gastei para construir essa casa. Se eu tenho no meu imposto de renda caixa para falar que eu gastei 1.200.000, eu não preciso provar 1.200.000. Então, eu tenho um terreno que vale 300, falo que eu gastei, declaro que eu valei 1.200.000, porque se eu tiver uma fiscalização eu consigo provar que eu tinha realmente 1.200.000, tá? E eu chego em quanto? Em 1,5 milhão. Vendi por quanto? Por 1,5 milhão. Tive ganho de capital? Entendi. Entendeu? Uhum. Então, quando me perguntam na pessoa jurídica ou pessoa física, qual que é a destinação? Qual que é o objetivo da casa? Tá. Você entendeu? Por isso que é importante que as pessoas se questionem sobre essas coisas no início do planejamento, né? Exatamente. Quando que eu preciso me preocupar com isso? Antes mesmo de começar a obra. Uhum. Por quê? Antes de fechar a construtora, né? Antes de fechar a construtora, exatamente. Antes de começar a obra. Por quê? Porque todos esses detalhes, ele vai impactar em custos de tributos no final. Você entende? E estratégias, inclusive do método construtivo, vai impactar para você. Então, você ter essa ideia de que o valor que você vai pagar ao final, você tem que ter em mente antes mesmo de começar a tua obra, é necessário para você ter o melhor resultado. Carla, eu estou fazendo para mim mesma a casa, né? A casa é para mim, não tenho intenção em venda, não quero trabalhar no mercado imobiliário. Ok, você quer perder dinheiro? Você gosta de perder dinheiro? Eu não gosto. Eu detesto, na verdade. Então, assim, você tem que saber. Ah, não, eu faço para venda. Você faz para venda, como que tá o teu lucro? O teu lucro, né? Como que fica a sua liquidez depois que você constrói, pagou mão de obra, material, parte burocrática que envolve projetos e taxas e tributos. Como que tá o teu lucro? Você trabalha 10, 12 meses injetando dinheiro para ter um lucro. Se você não mapear esses detalhes, você trabalhou de graça ao final. Você pode ter trabalhado de graça, ou pior, você pode ter perdido ali uns 50, 100 mil reais. A depender da obra, você pode perder até muito mais. Então, a pergunta é, quando alguém chega para mim que vai começar a construir, quando me contrata para uma consultoria, a pergunta é, qual que é o motivo da construção? Ah, é X.
Eu faço para venda. Você faz para venda? Quantas casas que você faz mais ou menos para venda no ano? 10, 20, uma casa. Então, eu vou traçando a estratégia para aquela pessoa, tá? E aí, sempre buscando o melhor cenário. Todo negócio, a gente tem que assumir certos riscos. Concorda? Então, o risco, ele só é assumido por meus clientes quando ele está devidamente calculado. Então, por isso que eu trabalho de forma específica nesse tributo do INSS. Então, a pessoa normalmente ela vem me perguntar desse tributo por quê, Hugo? Porque ele é o mais caro que tem na construção civil. Mas é para venda? É para venda. Então, nós vamos trabalhar também no pós-venda. Em como que você vai fazer essa averbação da obra na matrícula do imóvel. Quanto que você vai declarar. Para moradia? Então, você tem intenção de vender futuramente, mas não tem, mas pode surgir uma oportunidade. Você tem caixa para isso? Você tem caixa no seu imposto de renda? Tem. Então, vamos pagar um pouco mais de taxa para o cartório, para o registro de imóveis, para depois você ter uma economia na operação de venda. Por quê? No momento que você pega a sua casa, ela está no seu imposto de renda como em construção, é uma casa em construção. No momento que você coloca a casa construída, que você tem a averbação dela na matrícula do imóvel, nesse momento, qualquer alteração de valor no imposto de renda, aí tem que ser com nota fiscal para comprovar a benfeitoria. Enquanto ela está em construção, esse valor, se você tiver como provar, se tiver caixa para isso, você pode colocar o valor que você entende que você gastou, que é o correto. Vamos imaginar o seguinte cenário. Eu e você, nós estamos fazendo uma casa de 300 metros quadrados no mesmo condomínio aqui em Sorocaba, tá? Só que eu quero um porcelanato, um mármore italiano. Tem isso? Acho que tem, né? Um mármore italiano. Tem até egípcio, se você Eu quero o egípcio. Qual que é o mais caro? Mais caro? É o... Não sei. É o egípcio, vamos falar o mais caro é o mais longe, acho. O egípcio, eu quero esse mármore na minha casa. Eu vou contratar qualquer mão de obra para colocar ele? Não. Só que você, Hugo, você quer um cimento queimado no chão. É a mesma casa, com acabamento diferente. O valor do acabamento influencia para o valor de INSS? Não. Eu e você, nós vamos pagar exatamente o mesmo valor de INSS. A não ser, obviamente, que eu, como sou especialista, já montei um planejamento para reduzir esse meu custo, né? Mas vamos pensar que eu e você tem a mesma estratégia, né? E nós vamos reduzir esse valor de INSS. Só que você concorda que eu gastei, de repente, muito mais do que você por conta do meu acabamento? Então, eu posso falar que ao invés de a mesma obra, a sua você gastou 1 milhão e a minha eu vou falar que eu gastei 2 milhões. Eu tenho que provar isso para a Receita nesse momento? Não, não tenho que provar. Por quê? Porque eu posso estar fazendo uma compra sem nota fiscal e assim o governo sabe que isso acontece. Tanto ele sabe que nesse momento que você vai colocando o valor no seu imposto de renda da casa em construção, você pode fazer de forma declarada. Essa é uma forma de fazer a declaração daquele seu custo. No momento que você averbou a construção na matrícula do imóvel e você quer aumentar, quero vender a casa. Nossa, eu não tinha intenção de vender essa casa, mas agora eu quero vender essa casa. O que vai acontecer? Nossa, eu declarei aqui que eu gastei 800 mil para fazer essa casa, sendo que eu gastei 1,5 milhão. Mas eu falei que eu declarei 800 mil porque eu ia pagar menos taxa no registro de imóveis. Mas surgiu uma venda, eu vou vender. A pessoa que vai comprar financiada. Ela não pode passar por um valor menor do que aquele que realmente vale a casa. A casa custa 2 milhões. Aí você tinha 200 de terreno, 800 de casa, 1 milhão. Você teve 1 milhão de lucro de ganho de capital. Dançou. 15% sobre esse valor. 150 mil. Exatamente. Eu já vi até casos na prática. Aconteceu até semana passada. Uma pessoa veio me falar que ela tinha a intenção de comprar um terreno e a pessoa que estava vendendo o terreno falou assim: eu faço um desconto para você, mas eu quero declarar que eu vou vender por valor venal. Para ele pagar menos ITBI. Aí o cara que estava comprando falou assim: eu não vou comprar. Porque, de certa forma, eu vou declarar que eu estou pagando algo com um valor muito mais baixo do que de fato é. Esse desconto ia sobrar para ele depois de uma conta 3 vezes mais cara. Exato. Então, assim, né? Negócio bom é negócio bom para os dois lados. Né? Exatamente. Tem que ser inteligente. Dentro do direito tributário,
a gente tem dois termos, Hugo. A gente tem um termo que é a elisão e a evasão fiscal. Evasão fiscal é crime, porque você está fraudando o fisco. E a elisão são estratégias legais com brechas, né, que a gente tem. Então, toda vez que a gente falar de tributo, o tributo ele pode trazer uma penalidade. Pena é fraude, né? Fraude pode ser considerado como pena. Pena é um crime, né? Passível de detenção, inclusive. Então, tudo tem que ter uma estratégia legal por trás. Mas as pessoas, quando elas vão fazer algum negócio, um negócio grande, que não é do segmento dela, que não é da área dela, gente, pelo amor de Deus, contrata um especialista. Uhum. A gente estava falando sobre isso, né? Eu trabalho com 3 pilares, assim, em termos até de captação de cliente. Um deles é se tornar especialista. Você percebe que eu entendo um pouquinho de cada coisa? Por quê? Porque está dentro do meu mundo. Então é óbvio, eu tenho obrigação de saber. Eu atuo com tudo isso? Não atuo. Se você falar assim, Carla, aconteceu recentemente, inclusive, eu fiz a etapa da receita para um cliente, ele falou assim, nossa, Carla, eu vou vender essa casa. Você faz o documento, né, do ganho de capital ali para pagar o imposto de renda? Eu não faço, mas eu vou te indicar um aluno meu que ele é contador e ele faz isso. Então, eu indiquei. Por quê? Porque eu não tenho no meu escritório, né, tempo para fazer isso. Então, eu foco naquilo, a regra de Pareto, 80-20, né? Então, eu pego aquele percentual menor de trabalho, mas que me traz um retorno financeiro muito maior, mas, obviamente, que eu entendo das outras demandas, né? Mas eu sempre defendo que se torne um especialista porque você consegue ajudar muito mais a pessoa a entender como economizar. Por isso que quando a gente está falando de uma obra, eu defendo que a pessoa que vai construir, ela tem que ter uma equipe multidisciplinar. Ela tem que ter um arquiteto, ela tem que ter um engenheiro estrutural, ela tem que ter um engenheiro que vai executar a parte de fundação, depois a parte de acabamento, a parte burocrática, tudo tem que ter especialista, porque isso não é um custo, isso é investimento. Se você faz dessa forma, você contou para mim que você tinha feito aquela casa de 100 metros quadrados na PJ e pagou 12 mil reais de tributo, né? Você faria na PJ hoje de novo? Nem a pau. Doeu. Doeu muito. Impactou no seu lucro? Com certeza. Então, um especialista, você ia estar custeando o especialista, só que ele ia te dar essa economia. Então, eu gosto de falar muito que quando você contrata um especialista, não é custo, é investimento, porque ele vai trabalhar para você e o próprio trabalho dele vai te gerar uma economia. E é legal, porque assim, eu vou até falar do teu trabalho aqui, que um dos modos de contratação da Carla é justamente em cima da redução que ela traz para você. Exatamente. Então, assim, não é, eu cobro um absurdo, meu Deus, não faz sentido eu contratar ela, porque o preço dela mais o preço que eu vou pagar com a redução dela é maior do que se eu estivesse pagando cheio. Não é isso, né? Não. Você recebe de acordo com a economia que você traz. Isso faz total sentido, porque daí não tem nem o que explicar para o cliente. Exatamente. Né? Ele vai falar, negócio bom, tá fechado, né? Exatamente. Não tem como. Legal. Bom, posso ter problema futuro com relação a essas reduções de imposto? Pode. Pode. Tem algumas pessoas no mercado que falam que não pode ter problema, mas pode sim. Quem quiser pesquisar, por favor, Instrução Normativa 2021, que é a que trata do CERO, artigo 4º. O contribuinte que prestar informações indevidas para o fisco responderá de forma civil e criminal, e penal, na verdade. E o porquê disso? O tributo, Hugo, ele tem modalidades, qualquer tributo, né, taxas, enfim, ela tem modalidades de arrecadação. Então, por exemplo, o seu IPVA, você paga um valor de uma alíquota que é sobre o valor da tabela FIPE do seu carro, concorda? O IPTU, você paga uma alíquota que é sobre o valor venal daquela sua construção. Esses tributos, você concorda que quem faz o lançamento é o governo e o município. Você não vai lá e calcula, você simplesmente recebe a conta e paga. O tributo de excesso de obras, né, que a gente recolhe para a Receita Federal, assim como o imposto de renda, ele acontece por forma de declaração. Lembra que eu falei da conta? Quanto que eu vou pagar de INSS da minha obra? A declaração que você prestar, os dados que você colocar nos sistemas é que vai acarretar na aferição daquela obra. Então, quando eu faço uma declaração de uma informação indevida para a Receita, um exemplo clássico aqui, posso falar? Nota fiscal de concreto usinado. O pessoal acha que quanto mais nota fiscal de concreto usinado tiver, vai reduzir o INSS. E não vai.
Por quê? Porque você pode ter 10 mil ou 50 mil de notas fiscais de concreto usinado. O desconto é o mesmo. O que as pessoas erram é pegar a nota fiscal e inserir no sistema zero. E não pode. Porque o sistema, ele dá um desconto, ele muda a alíquota por conta do tipo de obra, que deixa de ser de alvenaria e passa a ser obra mista. E aí, reduz em 25% o valor devido de INSS, o que é crime. É fraude fiscal isso, tá? Então, voltando aqui um pouquinho na forma de declaração desse tributo, a gente faz de forma declarada. Então, o que eu declarar para a Receita, ela vai ter os dados para calcular o custo desse tributo para a minha obra. Se eu declaro algo que não está correto, que é indevido, que não está de acordo com a normativa e com as leis, né, que envolvem o tema, eu vou chegar no valor, eu vou pagar aquele valor e eu vou obter a CND. Lembra? CNO, CERA, TTF-Web, DARF, CND, eu vou obter a CND. A CND, perfeito. Eu tô linda, né? Linda e feliz, vou lá para o registro de imóveis, averbo minha obra na matrícula do imóvel, eu tenho a CND, o cartório aceitou, porque tem algumas informações que tem na CND que tem no cálculo que não aparece na CND, então o cartório aceitou a CND, averbou, tudo perfeito. Só que na própria CND tem uma frase, tem um parágrafo que fala que a Receita Federal se prevalece no direito, ela tem o direito de cobrar qualquer diferença que ela entender devida no prazo possível, que é o prazo de 5 anos. Então, você tem a CND na sua mão hoje. Hoje, você pegou a CND. Ela tem mais 5 anos, que é o prazo decadencial, para cobrar qualquer diferença. Então, se ela fizer uma auditoria, identificar alguma falha naquilo que você declarou no sistema, ela vai te cobrar. E aí, você vai ter 2 responsabilidades. Artigo 4º da IN 2021. A responsabilidade civil, que juros e multa, né, penalidade em pecúnia realmente, e a responsabilidade penal. Por quê? Porque você fraudou o fisco. Lembra que eu falei elisão e evasão fiscal? Evasão fiscal é quando você sonega, quando você deixa de recolher um tributo, que você reduz ele indevidamente. É fraude fiscal. A própria normativa da Receita fala, nesse artigo 4º, que se as informações forem prestadas indevidamente, né, e com o objetivo de reduzir o tributo, responsabilidade penal. Então, sim, pode ter problema nas reduções, tá? É possível zerar o INSS da obra? É possível quando a gente tem uma mão de obra 100% CLT e que atenda a RMT. RMT, remuneração de mão de obra total, que é a nossa base de cálculo para a cobrança do tributo. Então, para você zerar o tributo, significa que previamente você pagou ele, né, durante a execução da obra. Fazendo minha casa, e aí eu tenho mão de obra CLT, tá? Todo mês eu vou lá e eu tenho essa mão de obra registrada e vou recolhendo. Esse recolhimento, se ele estiver alocado corretamente no meu CNO, se essa mão de obra estiver alocada corretamente no meu CNO, todo o crédito previdenciário para essa mão de obra vai subir para a minha obra, tá? E aí, ao final, eu posso conseguir emitir a CND sem pagar mais nada. Mas você percebeu que eu não tive uma isenção? Eu tive o pagamento prévio. Você entendeu? A contabilidade regular, que é aquela questão que eu comentei para PJ, quando é uma PJ que vale a pena a contabilidade regular, é isso que acontece. Ela já tem um pagamento prévio, então ela não tem uma economia, ela não tem uma redução, ela simplesmente foi pagando antes. Ela pode, ao final da obra, a PJ pode fazer a aferição, pode calcular o tributo por contabilidade regular, se tiver contabilidade regular, porque senão pode estar fraudando o fisco também, ou por aferição direta. E aí ela vai ter aquela conta para pagar. Então, se a pessoa estiver pagando previamente, ela pode chegar ao final e zerar. Se é uma obra decadente, ela pode chegar ao final e zerar. Se é uma obra de até 70 metros quadrados, unifamiliar ou multifamiliar, que seria um conjunto habitacional popular, enquadrado em normativas de legislação do município ou do governo, programas Minha Casa Minha Vida, por exemplo, aí poderia trazer para um cenário que é a isenção para uma casa de até 70 metros quadrados, mas veja, apenas a metragem de 70 metros quadrados não significa a isenção desse tributo para essa obra, tá certo? Cuide disso. Ou a gente consegue reduzir significativamente se é um conjunto popular habitacional ou se é uma casa popular. Tá. Então, existem possibilidades, sim, de se isentar ou reduzir, né? Assim como tem uma possibilidade de, mesmo que a mão de obra for de autônomo, a gente pode
conseguir, se preenchidos os requisitos, reduzir em 50%, 70% ou até 90% o valor devido de INSS quando é obra de pessoa física. Tá. É autônomo que você está falando, é o MEI. O MEI, ele é um autônomo com CNPJ. Contribuinte individual, MEI e autônomo. O MEI e autônomo, ambos têm autonomia do trabalho na prestação de serviço, tá? Só que o MEI tem um CNPJ, ele tem uma empresa. Enquanto o MEI não. O MEI tem um CNPJ, tem uma empresa. Enquanto o autônomo, não. Ele é aquele trabalhador mais informal, que não tem nenhum recolhimento com o governo, por exemplo, de tributos. Então, até esse você consegue usar uma estratégia em cima dele. É possível, desde que todo o cenário previamente avaliado não vai acarretar para ele e nem para o contratante dele nenhum tipo de penalidade. Tá? Entendi. Penalidades que eu falo, Hugo, é trabalhistas e previdenciárias e até mesmo de fraude do tributo, tá? Tá. Legal, né? A Carla, ela explica de uma forma que a gente entende, mas não entende. Né? Então, a gente fica ainda na dependência de contratar ela. E assim segue a vida. É igual quando meus clientes vão perguntar de obra pra mim. Eu explico de uma forma que ele entende, mas ele não é capaz de fazer. Então, ele tem que me contratar. Não, a intenção é ensinar mesmo. Só que assim, pra ensinar, assim... Não tem como, Não tem como. Nem 40 minutos, Não tem como a pessoa ser especialista em 40 minutos. Não tem como. Um ponto que eu fiquei curioso. Eu sou um investidor, tá? Sou, sei lá, veterinário. Eu tenho uma clínica veterinária e eu tenho ali alguns veterinários que trabalham para mim. Tudo CLT. E eu vou construir uma casa. Não pode. Eu ia falar assim, pô, pega o INSS desse não cara pode, e coloca lá no CNO. Não pode, né? Não pode. Porque é o seguinte, o tributo, ele é devido sobre aquela mão de obra que está executando a tua casa. Inclusive, por exemplo, eu tenho aqui um engenheiro, um arquiteto, parte de topografia, eles vão me dar nota. Serve para bater? Não serve. Por quê? Porque a Receita ela vai aproveitar a remuneração paga para a mão de obra que de fato executou aquela construção. Tá certo? Então, não pode. Tá. Não deveria, né? Não deveria. Não deveria, mas... Não deve ter fiscalização também sobre isso, né? Não tem muito forte assim. Que assim, eu fiquei pensando com relação, não sei se tem algum campo que você coloca essa informação de, por exemplo, qual que é a profissão da pessoa? Na verdade, assim, toda mão de obra, ela tem que tramitar, mão de obra registrada CLT, ela tem que tramitar desde outubro de 2021 através do sistema e-social, tá? Então, toda pessoa, toda empresa ou pessoa física que tem mão de obra CLT, a folha de pagamento ocorre dentro do e-social. Tá certo? E ali no e-social tem um cadastro daquele trabalhador, daquele empregado, na verdade. Então, aquele empregado, ele vai indicar qual que é a inscrição dele, qual que é a função dele, tudo certinho, tá certo? Uhum. E aí, para aproveitar esse crédito, o que essa empresa, a pessoa que tem a obra tem que fazer? Ela tem que pegar essa folha, essa mão de obra e fazer a alocação dessa remuneração pro CNO daquela construção. Porque o CNO, dentro do e-social, ele é tratado como um estabelecimento. Tá certo? E aí, se tiver uma fiscalização, obviamente que a Receita, eu não sei se ela teria braço para fazer isso hoje, mas o e-social é um caldeirão de informação automatizada para o governo. É um clique no Excel e ele já tem informação. O veterinário está alocado na minha obra. Que o veterinário está sentando tijolo aqui? Não faz, tem lógica. Não recomendo, assim, de forma alguma. Tá, legal. Bom... Como que as pessoas encontram você nas redes sociais, cara? Meu Insta, @carlaloureiro.adv ou no meu site também, carlaloureiro.com.br. Eu fiquei curioso, eu não perguntei no outro podcast, mas nesse aqui eu gostaria de saber que você vende cursos na internet. Você vende pra quem? Eu vendo pra qualquer pessoa. Mas assim, o curso, eu faço lançamentos às vezes, né? Então, na verdade, eu nem trabalho tanto com curso, viu? Mas, inclusive, eu acabei de um lançamento agora, e agora o meu foco realmente é meu escritório, porque a minha fonte de renda realmente vem do escritório. Mas o curso qualquer pessoa pode fazer. Carla é advogado, só pode ser advogado fazer isso. Não.
Por quê? Porque esse tipo de tributo que é devido para a Receita, ele acontece por conta de declaração. Então, quem é o responsável por declarar? É o próprio contribuinte. Então, não é uma prerrogativa de um engenheiro, de um arquiteto, de um contador, de um advogado, qualquer pessoa, até uma pessoa que não tenha formação acadêmica, que não tenha graduação, por exemplo, pode ser um especialista, desde que ela saiba perfeitamente aquilo que ela está fazendo. Porque, por mais que os sistemas são intuitivos, são fáceis de preencher, cada clique, cada informação que você coloca ali, ele tem um porquê. Então, tem todo... O sistema é só uma cortina de... Com certeza. Né? Por trás tem toda uma informação. Tem todos, assim, vários dados que são coletados. É igual quando a pessoa quer fazer a própria declaração de imposto de renda, né? Parece ser bem simples ali, né? Mas toda vez que você vai colocar um número ali, você pensa, ai meu Deus. Por que eu tô fazendo isso? O que será que vai acontecer? Comprei um carro, coloco ou não coloco? Vai no Google, né? Vendi a casa, quanto que eu coloco? Né? Não, e às vezes a pessoa fica ali, ó, dias e dias tentando, não consegue, aí depois ela faz o quê? Ela contrata um contador pra fazer, porque, né? Cada um no seu quadrado. Cada um no seu quadrado é melhor. Todo mundo ganha com isso. Exatamente. Pessoal que nos acompanhou até agora, tem um... Eu falei do QR Code nesse podcast? Pô, não acredito. Tem um QR Code aqui que vocês viram durante todo esse episódio. Se é que vocês chegaram até aqui, né? Mas se chegaram, tem um QR Code aqui que é para você participar de um grupo de dúvidas do Professor das Obras. Eu criei uma comunidade no WhatsApp para que as pessoas possam tirar dúvidas sobre construção, inclusive dúvidas sobre INSS. Eu vou colocar a Carla lá no grupo. Opa! Tá? Então vai ter dúvidas de arquitetura, vai ter um grupo sobre isso e um grupo dúvidas sobre obras. Por enquanto só estão esses dois grupos lá. Então se você quer participar, é só apontar o teu celular. Você não vai entrar logo de cara, alguém vai ter que autorizar você e bora tirar dúvidas a respeito de construção, né? E talvez o link ou também aqui na tela um outro QR Code para saber o quanto você vai pagar de INSS na sua construção, no seu projeto que você está desenvolvendo, que é o formulário que eu expliquei que vai para a Carla e ela vai devolver, tá? E depois ela vai disponibilizar a calculadora. Exato. Bom, curta, comenta, compartilha, manda para os amigos. Essa é uma informação, esse podcast aqui foi super útil para você saber técnicas que reduzem os impostos da sua obra. Nos siga no Spotify, no YouTube e em todas as redes sociais. Ficamos por aqui. Eu vou agora almoçar e vocês vão atrás da CND de vocês. Um grande abraço e tchau! Tchau, tchau, gente!